Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque este é um momento tão especial que Tu tens nos preparado para todos nós. Na Tua casa, um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento, Senhor, de agradecimento pelas vitórias que Tu tens nos dado neste dia, pela graça, pela força, pelo vigor e a solução das nossas causas, que muitas vezes não sabemos como fazer, mas Tu vem em nossa ajuda e no nosso socorro. E agora, Pai, nos prepara para receber Tua palavra. Como peregrinos que somos, precisamos ser orientados, ser ensinados, ser preparados para vencer todas as dificuldades e um dia chegar no final da nossa jornada, e aí diz a Tua palavra, e para sempre estaremos com o Senhor. Pai bendito, prepara, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para receber a ministração dessa noite, e o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Pai, esse conhecimento, essa profundidade da revelação da Tua palavra, para que venha trazer a todos nós de maneira fácil e clara, e que venhamos a entender aquilo que Tu queres falar através do Teu servo e pela Tua palavra a nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. A primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos continuar. Na verdade, iniciamos sequência de estudos em Pedro. Aproveitei, vamos terminar logo o livro de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, que estamos tratando de uma carta que Pedro escreve para os irmãos que ele chama de peregrinos. Então é uma carta aos peregrinos, né? Podemos chamar assim. A carta de Pedro seria, se pudéssemos traduzir a primeira carta de Pedro, seria essa seria um bom nome para se dar a sua primeira epístola, o primeiro texto que ele escreve, justamente destinado aos peregrinos que estão andando por lugares estrangeiros, tanto de judeus quanto de gentios, crentes em Jesus, mas longe da pátria, sobretudo para os judeus que estão longe da sua terra natal, peregrinando e sofrendo as agruras da distância, de não estar em casa, né? E já falamos sobre isso um pouquinho. Hoje, falamos na segunda mensagem dentro da carta de Pedro, falamos sobre a importância e o dever da submissão que cabe aos cristãos, que somos nós, quando Pedro exorta no capítulo 2 a questão da sujeição a todas as autoridades, mas não só autoridades, mas aos níveis de submissão que o apóstolo identifica. Submissão primeiro a Deus, submissão em segundo lugar às autoridades humanas constituídas, e ele fala em terceiro lugar uma submissão específica dirigindo-se às esposas, né? Submetendo-se elas aos seus respectivos maridos. Foi o que abordamos na última terça-feira, e hoje queremos continuar esse estudo, e Pedro aqui fala, escrevendo ainda aos peregrinos, e depois de suceder essa lógica de sujeição a Deus, depois de ter apresentado a origem dos cristãos, que nós na verdade estamos nesta terra, mas não somos desta terra, quando ele fala no capítulo 2, verso 9, um texto talvez mais conhecido da carta de Pedro, é que nós somos geração santa, nós somos nação santa, povo escolhido, somos um povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva, para que possamos anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Talvez esse seja o texto mais conhecido da epístola de Pedro, que é justamente o capítulo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o centro da mensagem de Pedro para esses destinatários dessa sua carta, que chega até nós, como também, hoje nós também somos destinatários dessa carta. Pedro estava tendo como um alvo, como um público imediato, aqueles irmãos que estavam dispersos, longe de Jerusalém,
mas ao mesmo tempo, na sabedoria de Deus, essa carta já estava endereçada para todos que aceitassem a Cristo, para que pudessem trazer à memória e se lembrar de que estamos nesta terra. O Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império de amor dele mesmo, foi o que o próprio Deus falou. Então, com essa transposição de impérios das trevas para o império do amor de Cristo, nós também automaticamente deixamos de ter a nossa origem tão somente terrenal, mas agora temos uma origem celestial. É o enfoque de Pedro que nós temos aqui. E depois de passar por essas ideias de origem celestial que faz jus a peregrinos, a questão da identidade, que nós somos um povo escolhido de Deus. Depois de falar, mesmo sendo povo escolhido de Deus, que está no capítulo 2, mesmo assim sendo submissos a Deus, ainda assim, como peregrinos, precisamos observar um bom proceder no meio da sociedade e diante das autoridades constituídas por Deus. E aqui no capítulo 3, a partir do verso 8, ele inicia uma segunda grande ideia na sua epístola, que é justamente mostrar, além de tudo isso, ele começa a mostrar como um peregrino deve se comportar em terra estranha. Seria basicamente, não está escrito com essas palavras, mas compreendendo a lógica que Pedro está escrevendo e trazendo a compreensão desde o capítulo 1 até aqui, nós vamos ver que a partir do verso 8, ele ensina aqueles irmãos, esses cristãos aqui, e por consequência, ensina a nós como que um peregrino deve se comportar, como que um peregrino deve andar na terra estranha que ele está peregrinando, na terra estrangeira, da qual ele não faz parte por essência, mas ainda assim ele está lá. Tanto que ele fala a respeito disso, quando ele traz um exemplo de Jesus, como é que foi o proceder de Jesus, que estando na carne não viveu como a carne, mas ao contrário, ele venceu a carne pelo seu espírito, pela sua morte. Ele foi morto na carne, o verso 18, Jesus foi morto na carne, mas foi vivificado pelo Espírito. Então, ele vem nos ensinar aqui no capítulo 3, verso 8, qual é o proceder de um peregrino, como um estrangeiro que somos, nós devemos nos comportar. E ele abre essa segunda metade da sua carta, segunda metade de Pedro, da sua primeira epístola, ele abre dizendo que é necessário que os cidadãos dos céus, que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que já fazem parte do reino de Deus, precisam ter, versículo 8, precisam ter um mesmo modo de pensar. Ou seja, ele traz novamente aqui a ideia de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 47, até o final do capítulo 2, quando mostra o DNA da igreja, que eles tinham. Qual é a descrição lá de Atos 2, 47 em diante? Que a igreja, no Novo Testamento, que estava iniciando, eles tinham tudo em comum. Eles andavam com a mesma forma de pensar, eles tinham os mesmos objetivos, eles tinham os mesmos propósitos, os mesmos planos, os mesmos alvos, enfim, tudo eles tinham em comum acordo para alcançar um fim específico, que era refletir a glória de Deus e, por consequência, ganhar muitas pessoas para Jesus. E o final dessa relação, o final desse texto de Atos, capítulo 2, lá no final diz: e fazendo tudo isso, o Senhor lhes dava o crescimento e muitos iam sendo acrescentados à fé, ou seja, muitos iam sendo salvos por conta da observância da igreja de Atos a essa questão de ter o mesmo modo de pensar, de ter um mesmo objetivo. Esta expressão que Pedro usa aqui, o mesmo modo de pensar, significa que os cristãos, os peregrinos, precisam ter todos essa mentalidade de que somos peregrinos, de que temos que compartilhar os mesmos objetivos, ter a mesma perspectiva de destino final, pois nós temos que ter todos a mesma consciência de qual é o destino final para a nossa jornada e para onde nós estamos caminhando. Então,
o apóstolo Pedro estabelece essa premissa de que como é que os peregrinos vão ter êxito, como é que nós, como peregrinos e estrangeiros, vamos conseguir vencer na nossa jornada de fé, se todos nós tivermos o mesmo modo de pensar, se todos nós estivermos todos com o mesmo objetivo, diferente do que Paulo escreve lá aos Coríntios, em que muitos tinham que existia uma divisão na igreja de Corinto, quando dizia, não, eu sou parte do time de Paulo, outros diziam, eu sou parte do time de Apolo. Paulo vem e resolve o problema dizendo, nós não somos nem de Paulo e nem de Apolo, mas vós deveis dizer que vocês são de Cristo. Ou seja, essa expressão, ter o mesmo modo de pensar, remete a essa questão fraternal e essa questão de pertencimento de um mesmo corpo e que todos nós estamos indo para o mesmo destino. Porque tem muita gente, irmãos, que está na igreja, tem muita gente que vem para a igreja e perde de vista o alvo final. Aí faz dos meios, troca o objetivo final da jornada pelo que se pode obter no decorrer da jornada. Explico. O alvo final da nossa jornada deve ser alcançar a eternidade. Mas enquanto lá nós não chegamos, nós vamos aproveitando as bênçãos de Deus na jornada. Provisão divina, maná que vem do céu, coluna de fogo, coluna de nuvem, isso são bênçãos no decorrer da jornada, mas o alvo final é Canaã. Ou seja, só que tem muita gente que perde de vista Canaã, que é o destino final, e se encanta com as bênçãos obtidas no decorrer da jornada. Ficam encantados com o pão que cai do céu e acham que esse é o objetivo final da jornada. O que Pedro está dizendo é, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, de compreender que o que Deus nos permite receber de bênçãos na jornada não pode substituir o que receberemos no destino final, que é muito mais glorioso e é muito mais abençoado do que qualquer tipo de bênção que Deus possa nos dar na jornada. É por isso que Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com a glória, ele diz, o peso de glória eterna que vamos receber quando chegarmos no destino. Só que ao mesmo tempo que nós nos encantamos e ficamos talvez maravilhados com as bênçãos que recebemos na jornada, e isso pode nos fazer perder de vista o destino, ao mesmo tempo peregrinos podem ficar assustados com as lutas que acontecem no decorrer da jornada e também perdem de vista o destino final. Então, veja como o ser humano é complicado. Se ele recebe bênção, ele logo se encanta e perde o sentido de propósito, o sentido de destino. Se ele recebe na jornada e no caminho tribulação, ele se assusta, ele se espanta e também pode perder o sentido de destino, o objetivo de chegar a uma jornada final. Pedro está dizendo que todos devemos ter o mesmo modo de pensar e jamais nos esquecer do alvo que é Cristo. E aí parece que Pedro e Paulo fizeram, além de parecer uma dupla sertaneja, né, Pedro e Paulo, mas muito do que Pedro escreve, a carta de Pedro é um pouco sucinta, mas Paulo é mais prolixo, fala muito mais, mas as ideias de Paulo e as ideias de Pedro são muito semelhantes, são muito próximas. E nós vamos ver aqui ao decorrer desse texto que tem muita similaridade o que Pedro escreve na sua primeira epístola com o que Paulo escreve aos Romanos, sobretudo capítulo 12, capítulo 13 de Romanos. As ideias de ambos os apóstolos são muito similares, e Paulo, tendo em vista essa questão do destino final, ele escrevendo aos Filipenses fala a mesma coisa: esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e prossigo. Claro que Paulo não está usando a expressão peregrinos aqui que Pedro usa
no início da sua carta. Mas a lógica de jornada, de caminhada que Paulo usa em Filipenses é a mesma lógica, ou seja, Paulo, da mesma maneira que Pedro, está orientando e escrevendo para a igreja de Filipos que a igreja não se esqueça do destino final. Que os cristãos da cidade de Filipos não se esqueçam de que eles têm que continuar correndo a carreira até alcançar o alvo da soberana vocação. E Paulo continua escrevendo dizendo, de tem que alcançar isso de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançar a estatura de varão perfeito. Alcançar a estatura de varões perfeitos é o destino da nossa jornada de santificação. É o ponto final, é aonde nós devemos chegar, mas nós não podemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita do propósito enquanto caminhamos, enquanto palmilhamos esta terra, enquanto Pedro inclusive fala isso, enquanto, capítulo 4, se não me falha a memória da epístola de Pedro, enquanto estivermos nessa carne, vamos viver para Deus, ou seja, enquanto estivermos no deserto, enquanto não chegarmos na Canaã, tenhamos todos o mesmo modo de pensar. E qual é o modo de pensar que Pedro orienta? Chegar no alvo final. Todos nós precisamos caminhar nesta direção. Mas, além disso, meus irmãos, nessa parte que vai do versículo 8 até o versículo 12, capítulo 3 de 1 Pedro, ele traz uma ideia que é o que eu chamo de o proceder do peregrino. Ele tem que ter uma mente diferente, tem que ter um modo de pensar diferente, e não tem como não comparar com a ideia de Paulo aos Romanos no capítulo 12, que todos nós devemos ter a nossa mente transformada e renovada pelo Espírito Santo do Senhor. Pedro diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Mudem a forma de vocês pensar, para que vocês compreendam que, ao mesmo tempo que são peregrinos, que estão distante em uma terra estrangeira, mas ao mesmo tempo vocês precisam exemplificar e se comportar como cidadãos do reino de Deus. E é o que ele começa a falar no próprio versículo 8, ele já começa a dizer como os cristãos, como nós, como peregrinos, precisamos nos comportar. E aqui é interessante, é o que eu chamo que vai do versículo 8 até o versículo 11, é o que eu chamo de uma santidade equilibrada que nós, como peregrinos, precisamos observar. Por que eu chamo santidade equilibrada? Porque tem aquelas pessoas que são muito, digamos assim, legalistas, né? Não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo, não olhe para lá, não vá para um determinado lugar. Você já prestou atenção que o conceito de santidade de muitos cristãos está associado a não fazer? Não faça isso porque é pecado. Não faça isso porque está errado. Não faça isso. Tudo o que envolve santidade parece diz respeito a um não fazer, ou seja, a uma atitude negativa nossa. Não faça isso, não toque nisso, não olhe para isso, não coma isso, não beba isso. Há tempos atrás, era pecado beber Coca-Cola. Não beba Coca-Cola, porque você está pecando. Hoje, bebe Coca-Cola aí a rodo, né? Toma Coca-Cola no canudinho, de 2 litros, rapidinho. Mas veja que o conceito de santidade parece que está muito associado a não fazer. Não faça isso, não faça aquilo. Pedro aqui traz um conceito de santidade sobre os dois aspectos. Sobre um aspecto de não fazer, mas ele traz um conceito de santidade sobre um aspecto de o que fazer para expressar que você é santo. Quais são as atitudes? E aí, no caso, ele orienta aqui no sentido positivo. Coisas, atitudes, ações que um peregrino precisa tomar, agir, ou seja, fazer. É um proceder, por isso que eu falo proceder do peregrino. O que nós precisamos fazer, que segundo Pedro aqui podemos entender como uma ação de santidade, uma ação que expressa santificação.
No primeiro conceito de santidade negativa, digamos assim, do não fazer, deixar de fazer isso, não toque, não faça, não pegue, não olhe, ele diz assim, é o que nós já temos o costume, versículo 9, né? Ele diz, não retribua mal com mal, ou seja, não faça isso, é um não fazer, não pratique isso. Se alguém lhe tratou com mal, não pratique o mal de volta. Isso significa, ao não fazer isso, ou seja, é uma atitude negativa, não faça, não retribua o mal com o mal, não retribua a ofensa com uma outra ofensa, ou seja, ele está dizendo aqui o que nós não devemos fazer como peregrinos, e aqui é o que Jesus ensina no seu sermão, né? Ele fala, se alguém te dar uma tapa num lado do rosto, Jesus, de uma outra forma, diz, o que você tem que fazer? Devolver com uma outra? Recebeu de um lado, então pega aqui na mesma hora, né? Ele diz, Pedro está dizendo, não faça isso. E Jesus diz, se você recebeu uma, dá logo a outra para completar o serviço, para não ficar penso, né? Dá de um lado, recebe do outro, pronto, ficou igual. Então, o que acontece? Pedro está dizendo, de uma outra forma, o que Jesus falou, recebeu um mal, não devolva o mal, sofra o mal até as últimas consequências. Pedro diz, não faça mal, não retribua o mal com o mal, ou seja, é um não fazer, é um sentido de que, ao não fazer isso, eu estou dando exemplo e testemunho de um peregrino dos céus, de um peregrino do reino dos céus que nós devemos ser. Então ele traz essa questão, ele traz uma questão negativa ainda. Olha, não fale, refreie a língua do mal. Isso aqui é difícil. Não, cuidado com a tua língua. Refreie a língua de falar coisas más e refreia o lábio de falar coisas enganosas. Ou seja, não faça isso. Não minta, não engane, não fale, não tenha uma língua maldosa. Não tenha uma língua que pronuncie coisas maldosas, não saia dos seus lábios palavras enganosas. Ele continua dizendo assim, afaste-se do mal. Tudo isso aqui são coisas que já estão no nosso, mais ou menos no nosso imaginário de santificação, né? Ou seja, a gente tem um conceito e a ideia de santificação de separação, né? De afastar-se. Então, a ideia de separação e de afastar-se, naturalmente, nos induz a essa compreensão de não fazer alguma coisa. Só que Pedro introduz algo aqui que é muito importante nessa nossa jornada de santificação. Ele coloca atitudes e ações, procedimentos positivos, ou seja, ativos, coisas que eu devo fazer. E que isso significa santificação, santidade, e que isso significa um bom proceder de peregrinos que observam os preceitos e os valores, não do reino deste mundo, mas do reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Então olha só o que ele diz, e aí você reflita aí. Primeiro, nessa relação aqui, que Pedro fala, claro que isso aqui não é uma relação assim fechada, né, exaustiva, não está esgotando o tema santificação. O próprio Espírito Santo vai nos convencendo e nos ensinando o que nós devemos deixar de fazer e o que nós devemos fazer que agrada ao Senhor. Mas, em termos gerais, Pedro diz assim, faça isso, mostre compaixão. Ou seja, isso é uma ação que você tem que fazer. Você não tem que ter só compaixão. É que nem compaixão, às vezes, é assim, Vou dar um exemplo bem assim, simples, para tentar mostrar o que para tentar exemplificar o que seja mostrar compaixão. Você está passando na rua, aí você olha, alguma coisa acontece, alguma pessoa, ou se acidenta, e não tem ninguém na rua. Só está você e a pessoa que se acidentou. Ela está caída no chão, machucada, e você passa, coitado dessa pessoa, mas você vai embora. Você teve compaixão para com aquela pessoa que estava ferida? Sim ou não? Você não sentiu, poxa vida, coitado dele. Mas você mostrou compaixão para ele?
Vai para o que Jesus falou lá da parábola do samaritano. O samaritano foi espancado, esbofeteado, roubado, ficou caído, ferido no chão. Aí passa um, olha assim, talvez tenha se compadecido, mas não fez nada. Aí passa o sacerdote, aí vem o samaritano e mostra compaixão para o ferido no caminho. Para aquele homem que estava ferido no caminho. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? Não basta ter compaixão uns para com os outros. Temos que mostrar compaixão, ou seja, temos que demonstrar com ações quando nós nos compadecemos do nosso irmão que está em situação de dificuldade. Quando um outro peregrino que está andando juntamente conosco, está passando no deserto, pela prova, em dificuldade, e a gente pode levar um cantil de água para descendentar aquele irmão, seja uma palavra, o provérbio diz o seguinte: a palavra dada ao seu tempo é como bálsamo que cura. A gente olha, meu irmão, não se preocupe, estou orando por você, Deus vai te abençoar, e depois você volta e torna a perguntar: como é que está aquela situação, meu irmão? Estou orando com necessidade por essa sua causa, pela sua família, pelo seu parente que está enfermo, estou intercedendo por você. Isso, além de ter compaixão pela dor do próximo, eu estou ativamente mostrando para ele que eu estou com compaixão para com a sua necessidade. Pedro está dizendo que peregrinos, isso é uma expressão de santidade. Peregrinos que demonstram compaixão para com não somente os domésticos da fé, mas para aqueles que precisam de compaixão, para aqueles que precisam de uma atitude como essa. Tiago, ele encerra essa ideia muito bem na sua epístola, quando ele diz: aquele que sabe fazer o que é bom e não faz, esse peca. Ou seja, não adianta só saber o certo a ser feito, não adianta só ter consciência do que é o correto a ser feito, tem que fazer, tem que mostrar. É o que Pedro diz aqui. Ele ainda completa aqui atitudes positivas que nós devemos fazer. Nós devemos bendizer a Deus, versículo 9, final, no meio do versículo 9, ele diz assim: bendizei, porque para isso fostes chamados. Você foi chamado para abençoar, você foi chamado para proferir palavras de bênçãos. Nós fomos, ao contrário do que ele diz aqui, refrear a língua do mal, que nós não devemos fazer, o que peregrinos precisam fazer e foram chamados para fazer, ao invés de falar maldades e enganos, é proferir bênção, bendizer palavras de bênção, falar palavras que edificam. E aí volto a me amparar no que Paulo fala: se tem alguma virtude, se tem alguma coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se você tem coisas edificantes para falar, fale palavras que edifiquem, seja a sua boca e a sua língua uma língua para bendizer e para abençoar. Isso é uma atitude positiva. Abençoe, fale para o seu irmão: meu irmão, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, o Senhor é contigo, não tema, o Senhor vai na tua frente, não temas. Ou seja, falar, expressar, agir nessa direção. Ele continua dizendo aqui que esse é um ponto central que ele fala, versículo 11, além de afastar-se do mal, ele diz uma atitude positiva que você tem que fazer. Não é só afastar-se do mal, que é uma atitude, assim, uma ação negativa, né? Deixar de fazer o mal. Mas ele acrescenta, não é só deixar de fazer o mal, você tem que fazer o que é bom. Você tem que fazer o bem. Olha o que ele diz: faça o bem. Não é só deixar de fazer o erro, é fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que está de acordo com as Escrituras, fazer o que é justo e correto segundo as leis dos homens. Ou seja, não adianta só deixar de roubar. Eu não roubo, eu não furto, mas eu também não faço o que é certo, eu não faço o que é bem, o que é bom. Ou seja, além de me afastar da maldade, eu tenho que praticar o bem. O que Pedro está querendo dizer é que a nossa fé não pode ser uma fé imaginária, tem que ser uma fé de atitudes, de ações, de fazer. A fé redunda em uma vida prática.
Ele acrescenta ainda: não se limite somente em fazer o que é bom, o que é bem, o que é agradável, o que é justo, mas busque a paz e nela insista. Ele diz assim: busque a paz e nela insista. Tem gente que busca a confusão, né? Tem gente que ao invés de buscar a paz, está caçando encrenca para se meter em bronca. Meu irmão, não... falei no domingo, na terça-feira passada, né? Não vá nos quartéis generais, não, procurar confusão, procurar bronca para a tua cabeça, não. Não adianta. Ele diz assim, quer ter vida tranquila? Verso 10. Quer ver dias felizes? Quer amar a vida? Quer ver dias felizes? Então faça essas coisas, faça o bem, busque a paz, não busque a contenda. Nós não somos daqueles que vieram para promover revoluções e atitudes reacionárias. Faça o que é certo. Então ele diz, porque Deus está nos céus olhando, procurando ver essas pessoas que agem dessa maneira. Veja que o versículo 12 fecha essa ideia de uma santidade ativa, de proceder e de fazer. Versículo 12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então veja, não basta a nós, como servos do Senhor, apenas deixar de fazer algo. Nós temos que fazer o que o reino de Deus espera que nós façamos. Quando Jesus veio à terra, ele disse: é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus veio trazer o reino. Quando nós deixamos de fazer as coisas deste mundo, nós estamos nos afastando do reino deste mundo. Mas quando nós nos comportamos e agimos de acordo com os princípios do reino de Deus, nós estamos trazendo o reino de Deus para a terra. Veja a importância disso. Não é só se afastar dos valores do mundo, é trazer os valores de Deus para este mundo. E como eu faço isso? Pelo meu proceder, sendo misericordioso, mostrando compaixão, que esse mundo não é compassivo, que esse mundo não é benigno, esse mundo não é misericordioso, neste mundo não tem perdão. Como é que nós vamos mudar essa história como peregrinos? Trazendo esses valores de Deus, perdoando aqueles que nos ofendem, porque a regra do mundo é: me ofendeu, pegou me acertou de um jeito, vai receber na mesma moeda. E o reino de Deus é o contrário. Isso é santificar o mundo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é na terra, assim como é no céu, aqui na terra. Como é que Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra? Com o seu proceder, peregrino. Diga para o teu irmão: peregrino, traga o reino de Deus para a terra. Então viva como um cidadão dos céus, como a gente canta, né? Sou cidadão dos céus. Aí na hora que espera atitude de cidadãos dos céus, age como cidadão da terra, pastor Zani. Aí não dá, né? Aí é para acabar. Aí na hora que exige de nós uma postura de cidadãos do reino de Deus, a gente quer se comportar e se portar e pensar e agir dentro do sistema do mundo, mas nós não somos deste mundo, irmão. Nós não estamos inseridos no sistema deste mundo. Como é que nós mudamos este mundo? Trazendo os valores do reino dos céus para esta terra com o nosso proceder ativo e positivo, fazendo aquilo que a palavra quer que nós façamos, mostrando compaixão, mostrando misericórdia, falando o que é bom, fazendo o que é bom, buscando a paz. Paulo, volta a falar, Paulo e Pedro parece que tinham o mesmo pensamento. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, ele diz: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Paulo escreve isso. É a ideia de Pedro aqui: olha, busque a paz, não busque fazer confusão, não busque entrar em contendas, não busque. Paulo escrevendo a Timóteo fala: Timóteo, foge de fábulas, foge de vãs discussões que nada tem a acrescentar.
Meu irmão, saia desses negócios de WhatsApp aí que fica mandando esses negócios de... Vocês estão entendendo, né? De quartel, de não sei o quê. Saia disso, vai orar, rapaz. Vai clamar a Deus. Vai clamar ao Senhor Jesus. Não entra nessa paranoia mundana, porque você não é deste mundo. O que você tem na mão é mais poderoso do que qualquer coisa deste mundo, que é a tua oração. Porque como falamos na terça-feira passada, quando nós nos insurgimos contra essas coisas, meu irmão, nós somos, na qualidade de profeta, que a igreja também é profética, nós temos que denunciar o erro. Não estou encobrindo as injustiças e os erros que estão acontecendo, mas não é papel da igreja entrar em ativismo para querer mudar essas coisas usando o sistema do mundo. Nós vamos mudar essas coisas usando o sistema de Deus. Para combater a injustiça, pratique a justiça. Para combater a falta de misericórdia, faça misericórdia. Para combater a insensibilidade, mostre compaixão. É o que Pedro está dizendo aqui. E Pedro escreveu essa sua carta dentro desse contexto de confusão, o Império Romano dominando, colocando peso sobre o povo. E ele está escrevendo para esses irmãos dentro dessa mesma lógica que estamos vivendo. Então, o sistema que vai mudar este mundo... aliás, quero corrigir a colocação. Não é pelo sistema desse mundo que se muda o mundo. É pelo sistema do reino de Deus que se transforma o mundo. Isso é profundo, irmão. Você não muda o mundo com as ferramentas do mundo. Você muda o mundo com as ferramentas e as armas de Deus. Paulo escreve, olha, Paulo e Pedro combinando direitinho de novo, porque as vossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas. Aonde que elas são poderosas? Em Deus. E você quer procurar revolução para quê, irmão? Vai revolucionar o mundo ajoelhando a Deus, fechando a tua porta e clamando a Deus por misericórdia, porque você não sabe o que está sendo feito aí, você não sabe. Deus, meu irmão, a mentira pode ser muito rápida, a verdade vem devagarinho e ao seu tempo, como diz a palavra de Deus. Não há nada que é feito às escondidas que um dia não seja proclamado nos telhados. Não há nada feito em oculto que um dia não seja revelado. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, busque a paz, não fique fazendo confusão, não brigue com seus vizinhos, não brigue com seus amigos, seja pacífico. Jesus é o maior exemplo de alguém que foi pacífico, porque o próprio profeta Isaías, acho que foi Isaías que falou a respeito dele, que ele foi mudo, calado, sofrendo a maior injustiça, porque Pedro diz aqui no versículo 19 na sua carta, que é a sequência, foi o justo morrendo pelo injusto, mas ele foi mudo, calado, sofrer a injustiça, para cumprir a justiça de Deus. Ele não se rebelou contra o sistema errado, corrompido, pecaminoso, condenando de forma injusta, mas ele sofreu a pena. Por quê? Porque era a vontade de Deus. A gente não sabe o que Deus está planejando para nós amanhã, o que Deus está movendo, o Rei do Universo, que tudo está ao seu controle. Nós não sabemos o que Ele vai fazer ou deixar de fazer, mas uma coisa é certa: as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a igreja. Se lembre disso. E aí, a segunda ideia nessa carta, nessa capítulo 3 de Pedro, é justamente quando ele encerra isso, mostrando essa importância do nosso proceder. O que você tem que fazer? Resumo da ópera dessa primeira metade do capítulo 3. Você tem que se comportar e agir, e o seu proceder tem que ser condizente com o proceder de um servo do Senhor, independente da consequência que isso vai trazer. É o que ele começa a partir do verso 13 até o final do capítulo 3. Essa segunda ideia desse capítulo é o que ele vai trazer agora, que eu coloco aqui, que é o senhorio de Cristo. O versículo central dessa segunda metade é o versículo 15, meus irmãos, que ele diz assim, ó: antes de tudo, reverenciai
talvez na sua Bíblia esteja aí, santificai. Antes de tudo, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedir, a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse é o texto, é o versículo-chave dessa segunda ideia que ele traz a partir do versículo 13. Nesse segundo ponto aqui, meus irmãos, Pedro, essa sessão, o ponto central aqui é que nós precisamos, só recapitulando a ideia da epístola, começa no capítulo 1, a questão de peregrinos, você é transitório, está aqui de passagem, e aí no capítulo 2 ele traz a ideia da nossa identidade, somos povo adquirido de Deus, propriedade do Senhor. Depois, no próprio capítulo 2, ele diz, mesmo sendo propriedade de Deus, do reino dos céus, vocês precisam se submeter às autoridades desta terra, porque as autoridades desta terra exercem essa autoridade por permissão de Deus. Aí ele vem dizer, e procedam, capítulo 3, que estamos falando hoje, comportem-se, portanto, diante das autoridades, como peregrinos estrangeiros, fazendo sempre o que é bom, sempre mostrando compaixão e fazendo o que é certo. E aí, a partir dessa compreensão, ele diz, versículo 13, porque se você fizer o que é certo, porventura alguém vai fazer algo mal contra você? Versículo 13, a minha versão está assim, ó, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Essa é a pergunta. Se você faz o que é certo, se você faz o que é justo, se você faz o que é correto, é a pergunta de Pedro. Quem é que vai fazer alguma coisa contra ti? Se você anda na linha, se você anda correto, quem é que vai te perseguir? Pode ser o Nero, que tacou fogo, não vai te perseguir se você tiver... Ou seja, qual é o conceito de Pedro? Faça o que é certo e você vai se dar bem na vida. Faça o que é justo e você vai obter justiça. Mas aí ele insere um consolo, porque isso é um mundo ideal. A gente faz o que é certo, recebe o que é certo. A gente faz o que é justo, recebe o que é justo. Mas no mundo, esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, a gente faz o que é justo e recebe injustiça. A gente faz o que é certo e somos tidos como errados. Não é isso? A gente faz o que é correto, mas pegam o que nós fazemos como correto, deturpam e nos transformam como errados. Pedro resolve esse problema a partir de aqui. Ele diz assim, ainda que você esteja fazendo tudo o que é certo e vos persigam, ele fique tranquilo, é melhor que você permaneça fazendo o que é justo, o que é correto, e por conta disso você venha a sofrer, porque também Jesus fez isso. É o que ele fala no versículo 14, ó. Mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, você está fazendo o que é certo, está andando dentro das 4 linhas, está andando em obediência, está fazendo tudo o que é correto, e ainda assim vocês têm sido perseguidos, não se preocupem, olha só, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês vão ser abençoados. Isso aqui é o resumo do Sermão da Montanha de Jesus. Os perseguidos serão abençoados, bem-aventurados são os justos, bem-aventurados são os pobres, Jesus ele fala tudo ao contrário, né? O pobre vai receber bênção, o que chora vai ser consolado. É um resumo do Sermão da Montanha de Jesus aqui. Ele está dizendo, olha, fazendo o que é justo, estão sendo perseguidos, não te preocupa, você vai ser abençoado a si mesmo, porque Deus, o justo juiz, Ele é quem defende a tua causa e o teu direito, como o sol no meio-dia, Ele sustenta a tua causa. Pedro está dizendo, olha, não negocie, não, mas o sistema está me forçando a fazer o que é errado. Não faça o que é certo, porque se eu fizer desse jeito aqui, eu vou me preservar, ninguém vai me perseguir. Se eu negociar a minha forma de comportar-me, de me proceder, eu vou passar bem, vou passar ileso. Não, mas está se adequando ao sistema do mundo. Nós vamos ver na epístola de João, diz que aquele que é amigo do mundo, constitui-se
João falou isso na sua primeira epístola, Pedro está dizendo aqui, ou seja, assuma o prejuízo se for por amor a Cristo. Aceite a perseguição se for por amor a Cristo, porque isso, ele diz aqui, isso redundará em bênção para vocês. Ah, mas isso não é muito fácil não, né? Pastor, quero ver isso na pele. Isso de púlpito é muito bonito, irmão, falar aqui é muito legal, muito tranquilo, mas quando a peleja e a peia está comendo, aí eu quero ver se a gente vai negociar. Irmão, e olha só, muitas pessoas, inclusive é um ditado popular que diz assim: quer saber como é que é a pessoa? Dá poder na mão dela. Já ouviram falar sobre isso? Esse ditado? A pessoa é humildezinha, a pessoa é gente boa, bota na direção da congregação, pronto, virou um Xandaquistão, né? Não, aqui quem manda sou eu que sou o dirigente, quem manda aqui sou eu e acabou. Vou tirar o WhatsApp, Facebook, porque quem manda aqui sou eu. É pecado, irmão, não pode não. Mas esse irmão era tão gente boa, essa irmã era tão tranquila. É difícil quando a gente é colocado nessas posições. Por quê? Porque valores, porque essa pessoa talvez não internalizou e não compreendeu que princípios não se negociam. Valores, princípios do reino de Deus são inegociáveis. E o reino de Deus estabelece aquele que está na posição tida como superior, seja esse o primeiro a servir. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí o camarada entra numa posição de autoridade, de poder, que Deus permite, constitui. Engraxa aqui meu sapato, ovelha, bora? Aí começa a achar que é o dono do pedaço. Meu irmão, nós não podemos caminhar por esses caminhos, nós não podemos negociar essas coisas, nós temos que entender que é o Senhor Jesus quem deve governar a nossa vida, e é isso que o versículo 15 diz, quando ele fala, reverenciai a Cristo, ou em outras versões diz santificar, essa palavra, seja santificar ou reverenciar, depende da tradução, mas ela expressa uma ideia de que Jesus é soberano, e Ele tem supremacia sobre todas as coisas. É a mesma palavra que está escrito lá quando Jesus diz, santificado seja o vosso nome, na oração do Pai Nosso, ou seja, reverenciado, o teu nome é sobre todo nome. A ideia que Jesus traz na oração é essa, e a ideia que Pedro usa aqui é a mesma. Olha, você, peregrino, tem que estar completamente submisso ao senhorio de Cristo, tem que estar completamente prostrado e santificando Cristo aonde? No seu coração, porque do coração é que procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de soberba, vai agir de forma soberba. Se o coração está vazio de Cristo, vai ser altivo e não vai ser submisso e humilde como Cristo foi. É o que Pedro diz, olha, você tem que ter no teu coração Cristo reinando sobre a tua vida. Não é o faraó, não é o imperador, não é o presidente, não é o governador que tem que governar a tua vida, são os valores e as palavras de Jesus. Meus irmãos, se a gente entender que não interessa quem está conduzindo os destinos da nação, se a gente entender que não importa quem está fazendo o quê, se a gente entender que tudo está nas mãos de Deus e que é Ele quem governa, então, meus irmãos, nós vamos ter o que Pedro diz aqui, você vai viver dias felizes. Nós vamos viver dias bons, sabe por quê? Porque a gente compreende, a gente tem que sair apenas da recitação do versículo e entender no coração que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esse versículo tem que estar na nossa prática de vida. Então, Pedro está dizendo assim, olha, não temais as ameaças
E nem vos alarmeis, não se preocupe com as ameaças de quem está vos perseguindo, não se preocupe e não fique espantado, alarmado com aquilo que está sendo dito e falado, não se preocupe porque o inimigo não pode nos ferir. Ixi, eu escrevi errado aqui, faltou escrever, você depois quando pegar o estudo, eu escrevi assim, o inimigo pode nos ferir, mas está errado, agora que eu vi aqui, o inimigo não pode nos ferir. Então não tema, não fique alarmado, não fique espantado com as ameaças. Eu gosto muito daquela passagem de Ezequias, quando ele está orando lá, clamando, o rei está cercando, o rei da Síria cercando lá, falando impropérios, eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo, vocês vão acabar com a raça de vocês, povo de Judá, e Ezequias se prostra ao Senhor, começa a orar, o profeta Isaías vai lá com ele, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração e fica tranquilo, porque Senaqueribe, pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar, porém um anzol na sua boca, e ele vai ser lançado da tua presença. E na sequência do texto veio um anjo só, e detonou com o acampamento de Senaqueribe, que se espantaram, foram mortos, e Ezequias saiu cantando, pulando, celebrando, alegrando. Então não importa o que falam, o que digam, ou que deixam de dizer, ou que deixem de fazer, não sucumba, porque Deus, o Senhor Jesus, é quem governa e é o soberano sobre todas as coisas. Ninguém, nada, nenhuma circunstância, nenhum inimigo pode nos ferir e não poderá jamais nos derrotar. Pedro, então, meus irmãos, nos traz estas compreensões. É melhor sofrer pela justiça do reino de Deus do que comprometer o testemunho. É o que ele escreve no versículo 17. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que vocês sofram fazendo o bem do que o mal. Olha só, essa expressão eu marquei de vermelho na minha Bíblia. Se a vontade de Deus assim o decretar. Meu irmão, quem decreta é Deus. Se Ele quiser que a gente sofra, vai sofrer. E ninguém vai escapar do sofrimento, não. Agora, se Ele quiser fazer como Ele fez com Isaac, lá em Gênesis 25, foi Deus que mandou a fome, diz o texto do capítulo 25 de Gênesis, uma fome como nunca antes tinha acontecido. Nunca antes na história daquele país. Lembram, né, de quem fala isso, né? Nunca antes na história daquele país se passou uma fome como aquela, nem nos tempos de Abraão. Mas naquele tempo de escassez, de dificuldade, foi o decreto de Deus para aquele tempo. Mas naquele tempo, naquele decreto, Deus disse para Isaac, fica aí e tu vai ser abençoado. E no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais do que ele plantou na seca, na dificuldade. E enquanto isso, os filisteus ao lado de Isaac, tudo coçando o cotovelo. Como pode esse homem prosperar numa seca, numa adversidade tão grande como essa? Porque o decreto de Deus assim o quis. Então, o que Deus declarar é o que vai acontecer. Não tema o homem, tema a Deus. Meu irmão, esse evangelho tem que ser anunciado. Não espere dias fáceis e tranquilos. Nós não vamos para o céu confortáveis, num avião de 5 estrelas, comendo caviar e tomando suco de uva. Você vai para o destino final, numa boleia de um caminhão, comendo maná, dia após dia, esperando a provisão de Deus chegar, e água que sai da rocha. É assim que é a jornada da fé. Sempre foi, sempre será. Nunca foi diferente, não vai ser agora, porque achamos que somos mais bonitos, que vai ser conosco. Os tempos são maus, irmãos, e os dias estão próximos. Os dias do fim estão para chegar. O último dia está cada vez mais perto. Acho que foi Paulo. Se Paulo declarou que hoje a volta de Cristo está mais perto do que quando cremos, se foi declarado isso lá atrás, quem dirá hoje? Hoje então é que está perto. Já está perto de chegar à meia-noite e o anjo gritar, eis aí veio o noivo. Cadê a tua lâmpada, meu irmão? Está cheio o teu azeite, a tua vasilha está cheia de azeite, esperando o noivo chegar. Em outras palavras, é o que Pedro está dizendo. Encha a tua vasilha de azeite com essas práticas de misericórdia, de compaixão, de amor fraternal, de humildade. Faça isso, é isso que nós precisamos. Então Pedro diz assim, não tema essas pessoas, não tema ninguém.
quem manda, quem governa, quem você deve reverenciar é o Senhor Jesus. É a Ele que você e eu temos que nos prostrar e nos reverenciar. E ele fecha essa ideia. No capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, essa questão do governo de Jesus, ele diz, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele, Jesus, sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Meu irmão, essa é a grande esperança do crente, é saber que o nosso destino não está na mão de nenhum homem. O nosso destino não está na mão de ninguém, mas o nosso destino e a nossa confiança está no Senhor Jesus, que está lá sentado à destra de Deus e que tem todo o poder e toda a autoridade para governar. Meus irmãos, não vamos negociar os valores de Deus, não vamos usar armas deste mundo para combater este mundo, vamos usar as nossas armas que já estão preparadas em Cristo Jesus, em Deus, para nós lutarmos e mudarmos este mundo. O nosso alvo final é Canaã celestial, mas enquanto eu não chego lá, enquanto eu não alcanço o alvo e objetivo da minha jornada, enquanto eu estiver aqui, eu vou andando aqui, palmilhando esta terra para ser uma bênção onde eu estiver. Assim como Deus disse para Abraão, eu digo para você hoje, sê tu uma bênção, sê tu um agente de paz, sê tu um agente de compaixão, seja você um agente de misericórdia em um mundo que precisa de misericórdia. Também não queira fugir. Tem gente que quando está na luta, apertado, tribulado, aí canta até aquele hino, né? Quem dera hoje vir, glória, glória, né? Esse hino não lembro qual é o hino da harpa, mas a luta está tão difícil, está tão dificultosa, está tão atribulada, ele diz, oxa, quem dera Jesus vir hoje para acabar com isso. Não, Jesus te deu o Espírito Santo para te dar poder, unção, força e vigor, para que você seja capaz de, na luta e na tribulação, trazer paz. E eis que eu vos dou paz, não como o mundo vos dá. Ele traz uma paz que excede todo entendimento. Então, está atribulado? Seja um agente de paz para quem estiver atribulado. Seja um agente de consolo para quem precisa de consolo. Seja um agente da esperança para quem está desesperançado. E isso é trazer o reino de Deus. É chegado o reino de Deus entre vós. É para isso, ele está no meio do capítulo 3, mas resumindo é o que Pedro quer nos ensinar. Capítulo 3, verso 9, o meio do versículo 9, porque foi para isto que vocês foram chamados. Não foi para ir lutar contra o imperador, não foi para ir se rebelar contra o exército de Roma, vocês não foram chamados para isso não, vocês foram chamados para trazer paz em meio à guerra, vocês foram chamados para trazer esperança em meio à desesperança, vocês foram chamados para serem humildes e submissos em uma geração rebelde, vocês foram chamados para serem compassivos em uma geração de pessoas insensíveis e que não se preocupam com o próximo. Foi para isso que vocês foram chamados. É por isso que você está peregrinando por aqui. É por isso que você é peregrino em terra estranha. Não se encante com os passarinhos, com as belas flores que querem nos encantar, nos afastando de sair do propósito que Deus nos chamou e que Deus nos constituiu. Foi para isso que Jesus nos chamou. O peregrino precisa adotar um estilo de vida condizente com os princípios do reino de Deus, adotando um estilo de vida de santidade equilibrada, de forma que o nosso proceder deve expressar o senhorio de Cristo. Se praticarmos o bem, não sofreremos prejuízos. E ainda que venhamos a sofrer, esse é o propósito de todo peregrino. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração. O nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada por nosso
nosso Deus, com grande